Estão me ouvindo bem, pessoal? Oi, oi. Bom, vamos lá então. Queridos, nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pessoas? Isso? 6, 7. 7 pessoinhas. Beleza. Então, assim, não estão ouvindo? Então, vou... Oi, me escutam agora? Deu certo? Às vezes tem que dar uma reiniciada ali na página, trava. Só dá um F5 resolve. Mas vamos lá então. Vou explicar para vocês um pouquinho a dinâmica, né? Nessa nossa primeira aula, pessoal, como vocês estão tendo aí um dos primeiros contatos com essa ferramenta, e eu também, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos corrigir as atividades da semana 11 e 12, e eu vou trabalhar com vocês também o trabalho que foi postado. Tudo bem? Vocês encontraram um microfone que aparece aí para vocês? Então, sim, não, sim, não, não. Não encontraram? Não aparece nada? Bom, dependendo se você estiver utilizando o celular ou o computador, ele fica um pouco mais complicado mesmo de ver. Você tem que encontrar ali onde ele vai aparecer. Normalmente no computador ele já aparece ali embaixo da sua tela. Mas vocês têm a opção de usar o chat, ou então, quando você quiser falar, aperta em cima do desenho do microfone e você consegue falar, certo? Terminou de falar, aperta de novo para Isso, tem um mutar para mim do lado esquerdo. Se você apertar ele, Mitzi, ele vai desaparecer. Você pode fazer um teste para gente? Apertar ali e nos dizer um oi para ver se está funcionando? Uhum. Isso. É ali, tem o mutar, mas tem o microfone, é para ter o desenho do microfone em cima. Não, esse mutar é para vocês tirarem o meu som, não para vocês falarem. Bom, se não está aparecendo, nós vamos procurar desenvolver isso aí nas próximas aulas para encontrar. Normalmente, ali do lado esquerdo, ele vai ter uma flechinha e alguns botões. Deixa eu até compartilhar minha tela com vocês, que talvez ajude. Só um minuto. Estão enxergando a minha tela aqui? Disponível para vocês? Sim? Então, vocês conseguem notar que aqui do lado você tem várias opções? A minha é um pouquinho diferente da de vocês, mas se você apertar, você tem aqui o som do microfone, câmera, né? E assim por diante, tá? É nessa opção. Normalmente, quando eu estou no lugar de vocês, que eu não estou transmitindo a reunião, fica aqui embaixo, nessa região que eu estou passando a seta, tá? Então, vocês têm essa opção também de se comunicar ali através do microfone, tá? Para a gente ouvir a voz de vocês, e também através do chat. O chat vou pedir agora, então, que vocês coloquem coisas que são simplesmente relacionadas à aula, que senão eu não consigo acompanhar, né? Um pouquinho antes, tudo bem. Né? Se você está usando um e-mail ou um endereço que não tem o seu nome, eu peço que você se identifique ali e coloque o seu nome. Às vezes você entra com
o endereço de uma outra pessoa, do pai, da mãe, do meu irmão, né? Da mão fica difícil, mas que vocês possam se identificar, né? Daí fica um pouquinho mais fácil de eu saber quem está acessando, tá? Bom, vamos começar lá então. Correção das atividades da semana 11. Nós fechamos a Era Napoleônica. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu pedi para postarem um vídeo que tem um breve resumo sobre Napoleão, que está lá no site também. Vídeo da explicando a Era Napoleônica. Uma animação bem bacana do TID, né? Que é uma universidade de tecnologia bastante conhecida. Não, é o MIT, desculpa. Mas ele traz várias palestras e aulas. Então, quem ainda não assistiu esse videozinho da Era Napoleônica, dá uma procurada lá na playlist do 8º ano, que vai ter um vídeo, uma animação sobre a Era Napoleônica para vocês, tudo bem? É um resumo bem bacana para estudar para a prova. Por sinal, antes que vocês perguntem, professora, qual é a matéria da nossa prova? Com toda certeza, querido, vai cair Era Napoleônica e vai cair também o que nós estamos trabalhando essa semana, que são o início das independências, tá? Pelo menos os conceitos gerais. Não vai cair independência de cada país, mas os conceitos gerais. Vocês receberão ainda essa semana o link com as aulas explicando esses temas. Eu gravei na semana passada, então vocês vão receber o link com essas aulas e hoje nós vamos trabalhar as correções. Na semana que vem eu vou usar as aulas para trabalhar o conteúdo propriamente dito. E aí nós daremos continuidade a esses temas, certo? De uma maneira um pouco mais abrangente. Não vai ter tanta aula gravada para ter que acompanhar. Tudo bem? Então vamos lá. Então, eu gostaria que vocês pegassem, por favor, suas apostilas, senhoritas e senhoritos, na página 361. Eu vou abrir também aqui a página 361. Deixa eu abrir online aqui, que fica um pouquinho mais fácil. Nós podemos acompanhar juntos. Aqui, 2. Então, deixa eu só correr um pouquinho ali para a página 361. Aqui. Mais um. Muito bem. Pessoal, vocês conseguem enxergar essa tela que eu estou transmitindo para vocês? Sim, era, queridos. É o número 2, página 361, número 2, tá? Conseguiram enxergar ali a tela? Então vou disponibilizar. Olha lá. Comente. Deixa eu ampliar um pouquinho para ficar melhor. O que foi a conspiração dos iguais e quem a liderou? Em seguida, especifique com as suas palavras o significado do termo conspiração. Então, olha lá. Para lembrar, então, a conspiração dos iguais, ela aconteceu quando os jacobinos, né, que eram os grupos mais radicais, tentaram retomar o poder.
eles tinham sido expulsos e tentaram retomar o poder através de uma conspiração. Conspiração, para quem não sabe, é como se fosse uma palavra que lembre algo no sentido de armar, né? De dar um golpe, fazer uma armadilha. Então, estão conspirando, estão querendo tramar algo contra mim, certo? Então, a conspiração dos iguais foi a tentativa dos jacobinos, com alguns outros grupos mais radicais ainda, de tentarem retomar o poder que eles haviam perdido no momento do diretório, certo? Chamamos de conspiração porque havia uma trama, uma coisa não oficial, escondida, né? Na qual eles tentavam retomar o poder. Eu vou colocar mais uma vez a tela para que vocês possam ver então. Então, a conspiração dos iguais se deu quando os jacobinos, olha ali, começaram a planejar uma retomada de poder, certo? A palavra conspiração nesse sentido, ela lembra uma tentativa, uma armadilha, uma tentativa de retomar o poder. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Conseguiram corrigir? Se quiserem, eu posso retornar à tela. Tudo beleza? Então vamos lá. Vamos dar continuidade então. A próxima atividade que nós tínhamos era o número 3 e 5 da página 363. Então vamos caminhar para 363. Diz assim: em 1804 foi instituído por Napoleão Bonaparte o Código Civil Napoleônico. Entre os seus valores estavam, o correto aqui é a letra B, os ideais burgueses, né? Pautados nos princípios do iluminismo e do liberalismo, e também nos princípios do direito romano. Número 3, letra B. E número 4 não, perdão, número 5, dizia assim: explique a relação, ou seja, a ligação entre o governo de Napoleão e a Igreja Católica. Então, queridos, apesar de Napoleão ter tomado a coroa das mãos da Igreja, havia entre eles uma boa relação, tá? Foi uma relação de reaproximação. Quando os jacobinos chegaram ao poder, eles haviam cortado a relação com a igreja, porque eles entendiam que a igreja manipulava a população e tudo mais. Nesse momento, Napoleão ele reaproxima a França da igreja, como quem diz: olha, vocês podem ser nossos aliados, mas vocês não mandam em nós, vocês não têm poder político sobre nós, certo? Então, basicamente, nós podemos dizer que ele estabeleceu uma boa relação, se reaproximando da igreja. Porém, né, Napoleão impôs que a igreja estaria submetida à França e não ao contrário, certo? É a igreja que obedece às regras da França e não a França que obedece à igreja. Tudo bem para esse exercício? Precisam que eu retome a página que estava a imagem? Tranquilo? Então, como ali o pessoal está digitando, deixa eu só acompanhar aqui o que sai. Tranquilo? Então tá, vamos dar continuidade. Próxima atividade que nós tínhamos então era a 367, número 9. Bora lá. Exercício 9 aqui na página 367. Sintetize, ou seja, resuma como se deram e quais foram as principais consequências do bloqueio continental para Portugal e a sua então colônia, o Brasil. Então, basicamente, queridos, qual foi a consequência principal do bloqueio continental para Portugal? A principal consequência é que os reis de Portugal e toda a corte tiveram que fugir para o Brasil.
certo? Essa é a principal consequência. A partir daí, o Brasil não é mais uma colônia simplesmente. A partir de agora, o Brasil é Reino Unido a Portugal. Nós estamos no mesmo nível que Portugal, certo? Por quê? Porque agora o rei está morando no Brasil e as decisões são tomadas a partir dali. Então, quando eles chegam aqui ao Brasil, nosso país se torna um Reino Unido e eles abrem os portos para realizar o comércio com a Inglaterra. Então, principais consequências. Para Portugal, a família real precisou abandonar o país e fugir para sua colônia, no caso o Brasil. Fizeram isso sob a proteção da Inglaterra. Para o Brasil, se tornou o Reino Unido, tendo agora uma importância muito maior do que tinha. Agora ele não é só uma colônia, ele é um Reino Unido. E, chegando aqui, decretaram a abertura dos portos para realizar a comercialização de produtos com a Inglaterra. Tudo bem? Tranquilo? Sim, não? Resolveram dessa maneira? Eu preciso sempre do feedback de vocês, queridos. Muito bem. Aí, nós tínhamos o exercício 1, 2 e 3, da página 375. Então, bora para 375. Exercício 1, 2 e 3. Aqui. O primeiro exercício diz assim: explique como a Revolução Francesa tornou possível a ascensão, ou seja, o crescimento, né, de um homem como Napoleão Bonaparte. Bom, queridos, vamos lá. Napoleão não era um membro da nobreza. Ele vinha de uma família que não era nobre. Então, antigamente, ele jamais poderia ser um general. Quando os jacobinos assumiram o poder, essa regra caiu. Isso foi derrubado. E a partir desse momento, burgueses também puderam ocupar cargos de comando no exército. Então, como que a Revolução levou Bonaparte ao poder? Antes da Revolução, cargos de general eram apenas para nobres, e Napoleão não era nobre. Com a Revolução Francesa, esses privilégios foram abolidos e pessoas, né, de outras classes puderam chegar a cargos como de general, que foi o caso de Napoleão, né? Então ele coloca ali, antes da Revolução Francesa, os altos postos do exército eram ocupados somente por membros da nobreza. Com a Revolução, os privilégios foram abolidos e o exército usou como critério, ou seja, como método de escolha, para promover os seus oficiais, a experiência e o mérito. Por isso, Napoleão conseguiu chegar onde ele chegou. Tudo bem? Entendido essa ascensão de Napoleão? Sim ou não sim? Gente, cadê vocês? Falem comigo, não me deixem aqui sozinha. Isso, jóia. Beleza. Vamos lá, então, dando continuidade. Exercício de número 2. Sobre o Código Civil Napoleônico, assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra D. O Código Napoleônico garantia todo e qualquer tipo de organização entre os trabalhadores, inclusive as greves. Nananina não. As greves eram proibidas, porque o Código Napoleônico era um código que defendia as ideias dos burgueses. Será que para os burgueses, donos das fábricas, era interessante uma lei que permitia greves de trabalhadores? Não. Portanto, queridos, a incorreta é a letra D. Ele não permitia a organização desses trabalhadores em greve. E, por fim, número 3, sobre o bloqueio continental
assinale a alternativa correta. O bloqueio proibia que os países europeus, aliados da França, comprassem produtos industrializados da Inglaterra. Sim, ele proibia isso. O bloqueio, a princípio, foi imposto contra a Inglaterra e tinha a intenção de enfraquecer a economia britânica. Exatamente. Atacá-los de maneira militar era muito difícil. Então vamos derrubá-los através da economia. 3. Napoleão também restringiu que os países europeus que estavam de alguma forma associados a ele exportassem matéria-prima para os ingleses. Exato, é proibido comprar e é proibido vender para a Inglaterra. Portanto, as 3 alternativas estão corretas e isso nos dá como resposta a letra E. Tudo bem? Fechamos aqui a correção de era napoleônica, tá? Vamos então para as aulas da semana passada, que eram as aulas da semana 12, aula de número 1, 2 e 3. Vou compartilhar aqui com vocês. Nós tínhamos lá então, na aula da semana passada, o resumo e algumas atividades para resolver. Então vamos lá, página 371, número 14 e 15. Pessoal, a gente acaba indo na onda, né? Vamos lá. 371. A gente vai voltar aqui um pouquinho. Opa, para cima. Aqui. Em 1815, aconteceu na Europa o Congresso de Viena. Sobre ele, assinale a alternativa correta. A alternativa correta sobre o Congresso de Viena é a letra B. Olha lá. Foi uma reunião das monarquias que ainda tinham um regime absolutista e elas tinham a intenção, o intuito, de dar um próximo passo no que seria o verdadeiro fim da era napoleônica, certo? Então, o Congresso de Viena foi uma reunião em que o objetivo deles era colocar fim ao governo de Napoleão, que estava dominando os seus países até então, ok? E exercício de número 15, coloca ali. Os ideais liberais e libertários espalhados pela Europa durante a Revolução Francesa e a era napoleônica causavam receio nas monarquias europeias do período. Explique a proposta apresentada por essas monarquias após a queda de Napoleão, para que a população não se rebelasse novamente. Então, o que esses reis trouxeram de proposta para que as pessoas não quisessem novamente Napoleão? Então, ele coloca ali, ó. Eles defendiam que existiria uma monarquia. Porém, essa monarquia não seria absolutista, ou seja, não teria apenas o domínio do rei. Seria uma monarquia na qual o rei escuta os seus súditos, os seus servos. E ela estaria baseada nos ideais iluministas, tá? Ou seja, eles fizeram a proposta de que se criassem, então, as chamadas monarquias constitucionais, nas quais existe um rei, porém esse rei não governa sozinho ou de maneira absoluta. Ele tem que obedecer, ele tem que seguir, né, o conselho daqueles que estão governando próximo dele, no caso, burgueses e nobres. Tranquilo? Pessoal, se estiver travando muito, tentem apertar a tecla F5, certo? O F5 reinicia a página e às vezes resolve o problema, tá bom? Enquanto isso, vou ali para a próxima. Oi, pessoal, e aí? Melhorou? Melhor, né? Podem usar esse recurso tranquilo que ele recarrega a página, tá? Fica mais fácil.
Se ainda assim tiver problema, daí vocês me falam que eu tento recarregar daqui. Bom, próxima atividade, então, número 16, da 371. Vamos lá. Sobre a formação da Santa Aliança, assinale a alternativa correta. Com relação à Santa Aliança, o correto aqui é a letra B, queridos, né? O objetivo era garantir que os termos que foram feitos lá no Congresso de Viena fossem cumpridos, certo? E restabelecer a fé cristã na Europa. Então eles foram lá, conseguiram tirar Napoleão do poder, criaram o Congresso de Viena. Para garantir que aquilo que eles combinaram fosse cumprido, se estabeleceu então a Santa Aliança, que era uma espécie de um acordo entre essas grandes potências da época, em que elas se ajudariam militarmente, se fosse o caso, para que se cumprisse o que foi posto no acordo. Ok? Letra B, então, número 16. Dando continuidade aqui mais uma vez. Cadê? Estou na aula 3 aqui, né? Número 2 e 3 da página 375, queridos. Vamos lá. Eita. 375, nós já fizemos a correção, mas não do 2. Já corrigimos, né? Perdão. Eu que apertei aqui na aula errada, né? Eita. Ai, gente, eu com voz de robô, imagina? É que quando trava, ele acaba acontecendo isso, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu retornar aqui. Não, não, não. Aqui. Número 2, 3 corrigimos, daí 377, tá? Página 377, então, queridos. Toda ela. Eu coloco assim, ó. No século XXI, que é o que nós vivemos em uma época em que as informações trafegam rapidamente por redes sociais, e-mails, noticiários, jornais, internet e celulares. Porém, no século XIX, as sociedades não dispunham de tais recursos. Avalie como os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se espalharam, a partir da França, por quase toda a América. Queridos, como será que essas ideias se espalharam se não tinha internet? E aí eu vou voltar com vocês nos filósofos iluministas. Lembram do Diderot e do D'Alembert? O objetivo deles era criar o quê? Alguém lembra? Diderot e D'Alembert tinham como objetivo criar as enciclopédias, né? Então, eles procuram difundir essas ideias através de panfletos muito simples, muitas vezes com várias imagens, através também do uso da própria enciclopédia e assim por diante. Portanto, espero que vocês lembrem que esse conhecimento, né, era buscado através de livros, né, foi uma época em que isso aí foi permitido, e também através das universidades. Então, através de livros como através de folhetos e das ideias que iam sendo trocadas nas universidades e iam entrando em contato um com o outro. Bem? Tranquilo, gente? Então, naquela época, a principal forma era por meio de livros e panfletos. Então, vamos lá, let's go. Número 6. Em 11 de abril de 1814, Napoleão Bonaparte, em decorrência do Tratado de Fontainebleau, foi banido para a Ilha de Elba. Ou seja, ele foi exilado. Seu retorno do exílio foi marcado por algumas características. Reúna, a seguir, as principais dela. Então, pessoal, basicamente o que aconteceu? Ele foi exilado e ele conseguiu montar um pequeno exército.
Então ele retoma e governa a França por aproximadamente 100 dias, criando então o chamado Governo dos 100 Dias. Olha só que sugestivo, né? Um nome muito criativo, certo? Então, basicamente, o que aconteceu, né, após esse tratado ali e o que marcou? Basicamente, ele conseguiu reunir um pequeno exército, recuperar o poder e deu início ao chamado Governo dos 100 Dias, que durou pouco tempo, porque a Santa Aliança, que nós acabamos de conversar, se reuniu para atacar Napoleão e tirá-lo de vez do poder, certo? Tudo bem? Sim? Não? Estão por aí? Ok. Então vamos dar continuidade. Número 7 colocava assim: a coroação de Napoleão foi um dos eventos mais emblemáticos de toda a era napoleônica. Analise o simbolismo por trás do gesto de Napoleão, que se autocoroou em 2 de dezembro de 1804. Então, o que significa isso? Quando ele tira, né, a coroa das mãos do Papa e ele se autocoroou, o que aconteceu? Ele procurou mostrar a força do seu reinado. E ele também deixou claro que o seu poder estava acima do poder da igreja. A resposta de vocês foi nesse caminho, pessoal? A tirada da coroa das mãos para ele mesmo foi uma tentativa de mostrar que ele estava no poder e não a igreja. Ótimo, conseguiram chegar aí, beleza. E por fim, o número. Ah, não, temos 8, 9, 10. Aí, 8. A campanha da França na Rússia foi um ponto de virada durante as guerras napoleônicas. Ao invadir Moscou, Napoleão se deparou com uma emboscada russa. Explique qual foi a estratégia. Então, queridos, a estratégia usada foi essa aqui: a tática da terra arrasada. O que acontecia? Como os franceses, como os russos não tinham um exército para bater de frente com os franceses, eles iam recuando. Mas cada vez que eles recuavam, eles arrasavam com tudo que existia. Queimavam plantações, destruíam abrigos, né? Envenenavam riachos, tudo isso para que, conforme as tropas fossem avançando, não tivessem como se manter vivos. Não tinha alimento, não tinha abrigo. E um detalhe, eles estavam avançando em pleno inverno, o que significa que eram temperaturas muito frias. Então, a tática da terra arrasada, basicamente, ela fazia de tudo para que o inimigo encontrasse um ambiente hostil e sem a menor possibilidade de encontrar abrigo ou alimentos, tendo que muitas vezes recuar em função disso. Certo? Número 9, sobre o Congresso de Viena, ele baseou-se em 3 princípios. Quais foram eles? Letra E: restauração, legitimidade e equilíbrio europeu, tá? Restauração, no caso das monarquias, legitimidade de tornar legítimo o poder desses reis, mas de uma maneira equilibrada, sem as guerras que estavam acontecendo até então, sendo que essas monarquias teriam que ser constitucionais. E número 10 pergunta como que se encerrou o governo de 100 dias. Então, o governo de 100 dias ele vai se encerrar principalmente com a Batalha de Waterloo, tá? Nessa batalha se reuniu o Reino Unido, no caso, a Inglaterra, tá? O Reino de Hanover e a Prússia, junto com outros países que já estavam batalhando. E assim, eles estavam em maioria e Napoleão não tinha o que fazer. Então, o governo de 100 dias acabou através da Batalha de Waterloo, quando vários países formaram a sétima coligação e enfrentaram as tropas francesas, saindo vitoriosos. Dessa vez, Napoleão foi mandado lá para a ilha de Santa Helena, bem mais longe, para não ter perigo de voltar. Tudo bem? E aí, era para nós preenchermos a página 377. Então, olha lá.
Iniciado em 1795 e finalizado em 1799, o Diretório foi marcante por ter finalizado a Revolução Francesa. Nesse momento, o mundo pôde conhecer o general Napoleão Bonaparte. Aclamado pelo povo e apoiado pela burguesia, o comandante liderou um golpe de Estado em 1799, episódio que ficou conhecido como Golpe do 18 Brumário. No âmbito social, uma considerável mudança foi a criação do Código Civil Napoleônico. Em 1804, o novo código, inspirado nas diretrizes do direito romano, tinha um caráter burguês, garantindo os princípios de liberdade individual, liberdade de trabalho, Estado laico, ou seja, sem uma religião fixa, e o direito à propriedade privada. Napoleão tentou enfraquecer o poderio inglês com campanhas militares no Egito, que tinham como objetivo impor dificuldades à produção industrial inglesa ao cortar rotas de transporte de matérias-primas vindas da Ásia. Essa rivalidade se acentuou em 1806, quando Napoleão declarou o bloqueio continental contra a Inglaterra. Com duas derrotas militares importantes, contra a Rússia e contra a coligação europeia, Napoleão foi obrigado a se exilar em 1814. Napoleão deixou o exílio disposto a reconquistar a França. Chegando a Paris, organizou um novo exército e passou a liderar alguns confrontos, período que marcou esse retorno do imperador francês ao poder, ficou conhecido como Governo dos 100 Dias. O último grande conflito das guerras napoleônicas ficou marcado na história como Batalha de Waterloo. Com a derrota, Napoleão foi preso e exilado novamente, dessa vez na ilha de Santa Helena. Tudo bem, galera? Conseguiram acompanhar? Precisam que eu retorne a tela? Sim? Não? Talvez? Quem sabe outro dia? Tudo ok? Não precisa? Ok. O primeiro, vamos voltar lá, Giovana, então. O primeiro é o Diretório. E depois, Napoleão Bonaparte. Tudo bem? Joia? Beleza, queridos. Então, chuchus, tínhamos também alguns outros exercícios, o 18 e 19, né? Da página 374. Então, vamos lá. 18 e 19 da 374. Retornando aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Número 18 traz assim: qual a principal medida tomada por Napoleão para beneficiar a população francesa e garantir o seu poder quando ele retornasse do exílio? Ele solicitou que o Benjamin Constant, tá, que era um oficial que trabalhava para eles, um político francês, elaborasse uma nova Constituição. E nessa nova Constituição deveria ter mais poder para o povo. Ele sabia que o povo gostava dele, então se eu der poder para o povo, quando eu retornar, eles me acolhem novamente. Então, correto, letra B. E por fim, número 19 diz assim: com base nos dois trechos, examine a trajetória política de Napoleão Bonaparte e analise as questões que envolveram sua grandeza e seu declínio, bem como as consequências de suas aspirações para o território europeu. Então, queridos, basicamente, nós podemos ver que o Napoleão, ele era uma figura bastante rigorosa e que se preocupava muito
com a sua imagem. Não simplesmente ser uma pessoa que queria aparecer bem na foto, mas a sua preocupação com a imagem era no sentido de ele ser lembrado e respeitado, certo? Ele era fortemente nacionalista e o seu imperialismo, sua tentativa de dominar os outros territórios europeus, certamente esteve diretamente ligado à queda do seu domínio. Se talvez ele tivesse se mantido apenas com foco na França, ele não tivesse sido derrotado e seu poder teria durado muito mais. Então, o que nós podemos notar é que Napoleão ele tinha um senso, uma tentativa de grandeza, de querer crescer, né, muito mais do que deveria. E isso fez com que ele dominasse outros territórios, e aí a insatisfação toma conta desses outros países que se unem para derrotá-lo e manter o poder em suas próprias mãos. Tudo bem? Bom, queridos, para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho o nosso trabalho, tá? Já está postado para vocês o trabalho do 8º ano. Basta entrar e acessar lá na semana 12. Então, vocês deverão elaborar 5 histórias em quadrinho, tá? Uma para cada povo. A gente está trabalhando nesse bimestre as independências da América Espanhola, como se formaram vários países. E nós temos 5 casos. Então, vocês vão ver cada um dos casos que está ali. Ó, nós temos, você deverá observar o caso aqui. Cada história tem que ser feita em uma folha, e cada história pode ter entre 6 e 10 quadrinhos. E elas devem contar como que aconteceu o processo de independência. No vice-reino da Nova Espanha, de Cuba, de Nova Granada, do Peru e do Prata. Então, vocês vão ter que colocar o quê? Esse movimento foi liderado por não sei quem, eles foram acompanhados por tal grupo, tiveram que enfrentar tais dificuldades, tiveram sucesso ou não obtiveram sucesso. Ou então, esse grupo iniciou a revolução, que depois foi dominada por um segundo grupo, esse sim conseguiu chegar ao poder, e assim por diante. Então, vocês têm que elaborar 5 histórias em quadrinhos, com mínimo 6 e no máximo 10 quadrinhos cada historinha, contando como que se deu o processo de independência. Podem ser desenhos simples, podem, até dia 24, se eu não me engano, quarta-feira que vem, tá? Então, pode ser simples desde que seja caprichado, né, queridos? Deixa eu só fechar essa aba aqui. Pronto. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês. Isso aqui é um desenho simples, concordam comigo? São desenhos simples, mas estão caprichados. Se você coloca uma corzinha neles, a coisa fica bem bonitinha, tá? E aí, algumas outras regras que eu queria colocar para vocês e deixar bem claro. Queridos, o envio é por e-mail, não é na plataforma, não é no mural de avisos, certo? O aviso é para ser feito no meu e-mail, é para ser enviado no meu e-mail. Aqui vocês têm, né, o e-mail que é para enviar, o endereço, e vocês devem colocar como assunto 8º C, o seu nome completo, aqui eu coloquei o meu como exemplo, e o título do trabalho, porque daí fica bem mais fácil na hora de corrigir, não tem perigo de eu trocar. Você pode fazer o desenho e fotografar e enviar as fotos, só cuide para que estejam bem nítidas. Se você não está enxergando, lembre que eu não sei tudo que você colocou, então eu tenho que estar enxergando bem, tá? Papel A4 ou caderno? A4, tá? Folha de papel sulfite. Com margem lá, faz uma margem simplesinha, canetinha preta e os quadrinhos. Pode ser de 6 a 10 quadrinhos, conforme vocês necessitem em cada história. Devem enviar por e-mail e daí vocês vão colocar informações principais. Tudo bem? Então, esse é o trabalho que vocês terão para me enviar até semana que vem. Joia? Ele já está disponível, todas as orientações estão ali, então vale a pena dar uma olhada e rever. Assim que as aulas dessa semana estejam disponíveis, também vou disponibilizar o link para vocês.
Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, que vocês tragam, por favor? Não? Nenhuma da Carol? Giovana, Rafa também não, Mirella também não. Para Giovana tá de boa. Então, ok, queridos, com isso nós vamos encerrar a nossa transmissão, tá? E nos vemos na semana que vem. Coloquem seus cadernos em ordem e estudem para a prova. Tchau, tchau, queridos. Para sair, basta fechar a janela.